Nesse meio termo, você foi vítima da Covid. Eu falei com você algumas horas antes e você disse, não, tá tudo bem e tal, não sei o quê. Aí no dia seguinte eu tenho a informação que você estava entubado e tal. Eu digo, meu Deus do céu, eu comecei a ligar para os meus amigos no Einstein e tal. Eles diziam, não, realmente é uma situação difícil. Como é que foi isso para você? O que você lembra disso? Flávio, foi a coisa, pra você ver como nós passamos muitos desafios, né? São Paulo jogou contra o Vasco pela Copa do Brasil e eu tenho o hábito de perder ganhando, eu vou ao vestiário, cumprimento todo mundo e vou embora. Nesse dia nós ganhamos, mas eu estava com dor no corpo, um pouco de gripe, e o Dr. Sanches, no dia seguinte, falou, vamos fazer o teste. Eu fazia muito teste, né? Eu fiz mais de 120 testes, aqueles cotonetes no nariz. E nesse dia eu fiz, e à tarde seu resultado deu positivo. Aí liguei para um médico, para outro, não, toma Novalgina, fica aí. O outro, não, vai lá. Eu peguei, falei, sabe de uma coisa, eu vou dirigindo, eu vou pro Einstein, e vou lá. Liguei pro Cláudio Lottenberg, ele estava em Miami. Não, entra lá, faz tal. Quando eu entrei, Flávio, a coisa, eu vi que não estava legal, porque eles começaram a falar com o meu médico, não, ele vai ter que ficar, a inflamação no pulmão está ganhando força. Eles começaram com meio litro de oxigênio, foi para 1,5, foi para 2. Isso foi numa sexta-feira. Na terça, aquele tempo os médicos estavam todos paramentados, pareciam astronautas, né? Alguns amigos, presidente, São Paulino, eles entraram, uns 4 ou 5. Falaram assim, nós temos 2 notícias para você. Os seus exames, você não tem comorbidade, os seus exames estão bons, orgânicos, mas o teu pulmão está muito tomado, nós vamos ter que te entubar. Nesse momento, Flávio, é um momento duro. E aí você entra, vem lá uma psicóloga, começa a falar, olha, antigamente o índice de quem não voltava era grande, agora não. Tem um percentual que fica, um percentual que vai, um percentual que retorna. Colocou isso para você? Existe a possibilidade de não voltar. Colocou. Tipo assim, atualmente, com todo o equipamento do Einstein, com o avanço, com o conhecimento da doença, porque ninguém conhecia, eu já entrei numa fase de conhecimento. Eles achavam que 80%, 70% conseguiam sobreviver. Mas é duro, é um percentual. Uma informação que você tem 30% de chance de morrer. Tanto é que eu fiquei 2 semanas entubado, 2 semanas. E você volta sem andar, o raciocínio demora um pouco, você não consegue escrever, você morre 2 semanas, né? E eu me lembro que quando eu fui pro tubo, eu passei uma mensagem pro meu filho, Julinho, papai vai entubar, avisa a família que vai dar tudo certo. E o meu celular acabou. E ele tinha saído do hospital, viu que eu estava bem, voltou, né? Voltou com a família, aí começou uma odisseia que eu fui só saber depois, porque é uma coisa louca, porque você volta para a vida, você não entende o que está acontecendo. A primeira pergunta eu falei, esse Einstein da Bahia é muito bom, é franquia. Todo mundo, Bahia, ele veio com problema, né? Porque não tem Bahia. Eles tiravam foto, não, é São Paulo. Eu falei, não, é Bahia. Eu tive uma passagem que é emocionante. O goleiro do São Paulo, eu vou tentar lembrar o nome dele aqui, que fez o primeiro gol de goleiro foi dele em 94, 95, num torneio que quando eu tinha empate, desempatava com um pênalti de goleiro. Eu vou lembrar já, Moscato. Um dia eu acordei e falei com a Jaqueline que estava do lado, eu falei assim, o Moscato fez um vídeo para mim sobre a minha recuperação, torcendo por mim, agradeça a ele. E foram atrás disso, não tinha nada de vídeo, YouTube e tal. E o Márcio, que me assessora, vamos atrás do Moscato, porque ele tem essa mensagem, ligou pro Moscato. O Moscato foi de goleiro de São Paulo, realmente fez um gol de goleiro, tem uma loja em Jaú, e disse assim, olha, eu estou orando pelo presidente, mas eu não fiz vídeo nenhum. Uma coisa incrível isso, né? Aí ele falou, agora eu vou fazer um vídeo. E aí, quando eu estou em recuperação, chega o vídeo do Moscato. O presidente, boa recuperação. E eu não entendi nada. Eu falei, caramba, o que aconteceu? É um negócio... Até hoje eu não entendi. Existem teses que talvez eu estava assistindo algum programa, que eu vi isso naquele momento que eu estava indo para ser entubado, fiquei com aquela memória reservada. Mas é uma coisa maluca. Ele mora em Jaú, é um comerciante, e ele falou, nunca gravei vídeo para o Júlio, mas eu estou em preces por ele, porque eu gosto dele. E eu nunca tinha conversado com ele na vida. Eu não sabia. E não é um nome muito comum, não teve uma grande passagem. Não. Ele fez o primeiro gol de goleiro num desempate num torneio, acho que em Uberlândia, alguma coisa assim. Entubado, você tem alguma noção de alguma coisa? Nada. E Flávio, assim, quando você vai ser entubado, você fica sedado. Para extubar, tem que diminuir a sedação para você ficar consciente e eles fazem o processo. Quando eles diminuíam a minha sedação, só conseguiram na 3ª vez. Eu puxava fio, eu ficava alucinado. Aí eles te contaram. Me contaram. Né? A única coisa que me contaram, e na 3ª conseguiram. Um método lá, teve um profissional que colocou um remédio para eu ficar meio grogue e eu não reagi tanto. Eu lembro perfeitamente quando eu voltei, com muitas luzes assim, que eu estava amarrado com luva na mão e amarrado os pés. Falei, meu Deus, será que eu estou em outro mundo?
Eu não estou entendendo. Eu tentava me soltar, não dava, as enfermeiras não soltavam, isso era real. Porque quando soltam uma mão, você já vai querer soltar a outra, é um reflexo, claro. Porque você não está aguentando aquilo. Aí foi um processo muito duro, porque você faz uma revisão da vida, o que vale a pena brigar, o que vale a pena discutir, a sua vida é um por um triz. Quando você tem um cara lá que é um enfermeiro, aliás, ótimas pessoas, que eu tenho um carinho muito grande, que é o cara que te limpa, é o cara que te dá banho, te faz a barba, pô, sabe, esses valorosos caras, enfermeiros, médicos, eu tenho uma recordação bonita, porque eu vim com 13, 14 quilos que eu perdi, com ferimentos aqui por causa do tubo, a garganta você não consegue falar, você não consegue escrever. Demorei 2 dias para voltar a ficar em pé, andar, porque você fica com a musculação toda. É um exercício de vida, né? E eu já tinha tomado 2 vacinas, então... Você não sonhava nada? Você não, eu sonhei com essa coisa que eu estava viajando. Ora estava em Belo Horizonte, estava na Bahia, estava em Brasília, engraçado isso. E aí eu acordei falando do Einstein, da Bahia. Eu não sei o que tem a ver essa coisa, acho que eu viajei literalmente, né? Então, é uma coisa muito louca. E essa coisa do Moscato, deve ter sido um sonho. Porque mas assim, 13 dias, você não tinha ideia que você tinha ficado tanto tempo apagado? Não, quando eu voltei e começaram a me falar, pô, você ficou 2 semanas, eu falei, não é possível. Eu fui internado ontem. Você correu risco real de vida. Muito, muito. Teve um dia que os médicos, eu oscilava muita pressão, eu transpirava demais, eles trocavam lençol, foi um sofrimento. Teve um dia que os médicos revelaram para os meus filhos, uma conversa dura, que eles choram quando falam, dizendo assim, nós estamos perdendo a batalha, né? E foram 14 dias. E aí teve melhora que, graças a Deus, a coisa... E Flávio, aí entra uma coisa bonita, né? Eu amanheci volta com 2 camisas do São Paulo, que torcedores mandaram. Uma pessoa, pena que não tem essa foto, pessoas com cartolina na frente do hospital, estamos orando por você. Então foi um momento de a saída do hospital, você muda todos os seus conceitos. Por mais que eu tivesse conceito de tranquilidade, mas a gente não deve levar tão a sério algumas coisas que não devem ser levadas a sério, porque a vida é um triz, né? Então leva numa boa tudo e tenta cumprir o teu papel.